Na aula de hoje, a gente vai trabalhar semelhança de figuras planas e associação de lados e ângulos. Então, a gente tem alguns objetivos que a gente visa alcançar ao final dessa aula com vocês. Esses objetivos são identificar congruência de ângulos, reconhecer semelhança de figuras planas, associar lados e ângulos correspondentes entre duas figuras semelhantes. Esses objetivos estão na apostila Aprender Sempre, disponibilizada pelo governo, e no final dessa aula vocês vão conseguir resolucionar todos os exercícios da aula 2 da apostila. Vamos analisar primeiro como sabemos mesmo se duas figuras são semelhantes. Bem, figuras semelhantes são aquelas que possuem ângulos correspondentes congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida, e lados correspondentes proporcionais, ou seja, quando essa figura é ampliada ou reduzida, essa constante, né, essa razão com que ela é aumentada ou diminuída é sempre a mesma. Vamos analisar a figura dos tripulantes? Podemos dizer que os dois tripulantes são congruentes? Sabemos que ser congruente quer dizer que teriam que ter a mesma medida. E isso aqui não é verdade, pois a medida da altura desse primeiro tripulante é 4. Já desse aqui é 8. E o comprimento desse é 3 e o desse é 6. Então, isso já nos indica que não são figuras congruentes. Agora, podemos dizer que os tripulantes possuem lados proporcionais? Então, vamos entender primeiro o que quer dizer quando os lados deles são proporcionais? Então, vamos lá. Para os lados serem proporcionais, eu precisaria achar uma razão, ou seja, eu teria que ter uma divisão. E então a gente vai ter que fazer a divisão da altura do nosso maior tripulante, 8, né? Pela altura do meu tripulante menor. Então, 8 dividido por 4. Então, eu encontro a minha constante 2. E agora, eu tenho o comprimento. Vamos ver se é a mesma razão? 6 dividido por 3, que também dá 2. Então, em relação aos lados, eles são proporcionais, porque tanto a altura quanto o comprimento aumentaram 2 vezes, ou seja, 4 vezes 2, 8, né? Se eu pegar o 4 e utilizar a minha razão, eu chego no 8. E se eu pegar o comprimento e também multiplicar por 2, eu chego no 6. Agora, só com os lados proporcionais, eu ainda não consigo dizer que elas são semelhantes. Como aqui nós não temos um referencial de ângulo, a gente não tem as medidas dadas, a gente não consegue afirmar muito bem se os ângulos correspondentes são iguais. Então aqui a gente não conseguiria saber com certeza se elas são, né, totalmente correspondentes, ou seja, não daria para dizer se elas são semelhantes. Bom, vamos analisar agora esses outros dois tripulantezinhos rosas. Nessa primeira figura, a gente tem um tripulante que tem 5 centímetros de altura e 6 centímetros de largura. E a gente tem essa ampliação aqui, que tem 7 centímetros de altura e 11 centímetros de largura. Como a Rayane falou, a gente tem que descobrir qual que é a razão para descobrir se os lados são proporcionais ou não. Então vamos lá. Vamos pegar a medida aqui do tripulantezinho maior, que é 7. E vamos dividir pela altura do tripulantezinho menor, que é 5. Quando eu faço essa divisão, o resultado é 1,4. Então, isso quer dizer que se eu pegar os 5 centímetros de altura do meu primeiro tripulante e multiplicar por 1,4, eu vou conseguir obter a altura de 7 centímetros do tripulantezinho maior. Agora, para verificar se esses dois tripulantes têm lados proporcionais, a gente tem que obter a mesma razão quando dividir a largura dos dois lados. Então, vamos lá. No segundo tripulante, a gente tem 11 centímetros. E no primeiro, a gente tem 6. Fazendo a divisão, eu obtenho 1,83 aproximadamente. Ou seja, quando eu ampliei o nosso tripulantezinho, eu acabei
não fazendo a largura proporcional ao outro lado. Então, a gente pode dizer que a figura foi ampliada, mas ela não foi ampliada de forma proporcional. Bom, agora a gente tem duas figuras planas, né? A gente tem dois triângulos retângulos e a gente quer descobrir se os triângulos são semelhantes de acordo com as medidas dadas. Como a Rayane estava falando alguns slides atrás, para uma figura plana ser semelhante à outra, a gente precisa não só que os lados sejam proporcionais, mas que os ângulos também sejam congruentes. O que é ser congruente mesmo? É quando os ângulos têm a mesma medida. Então vamos observar. Aqui no primeiro triângulo, a gente tem 3 centímetros do lado AC. E no triângulo maior, a gente tem 6 centímetros do lado EG. Então, vamos calcular como que fica a proporção desse lado. Então, vamos lá. Vou fazer o lado EG, que é 6, dividido pelo lado AC, que é 3. Fazendo essa divisão, eu descubro que a proporção foi de 2. Ou seja, se eu pegar o primeiro triângulo e multiplicar por 2 o lado AC, eu vou encontrar o lado EG, que mede 6 centímetros. Agora vamos aplicar esse mesmo pensamento para os outros lados. Vamos pegar o lado AB. O lado AB mede 5 centímetros e o lado EF mede 10 centímetros. Então, vamos fazer 10 dividido por 5. Ao contrário. Fazendo 10 dividido por 5, eu obtenho 2 também. Então, esse lado também foi dobrado de 5 para 10. Agora vamos para o terceiro lado, o lado CB, que é correspondente ao lado GF. Então, vamos pegar os 8 centímetros do lado GF e dividir pelos 4 centímetros do lado CB. Fazendo a divisão 8 por 4, eu obtenho 2. Então, esse lado também tem uma proporção de 2, ou seja, ele foi ampliado 2 vezes. Então, como a gente pode observar, todos os lados têm a mesma razão de proporção, todos eles foram dobrados. Então, isso não basta para a gente dizer que a figura é semelhante, a gente também tem que olhar a congruência dos ângulos. Então, vamos lá. Nesse triângulo menorzinho, a gente tem um ângulo de 90 graus, que está aqui no vértice C, e a gente também tem um ângulo de 90 graus aqui no vértice G. Agora, aqui no vértice A, a gente tem um ângulo de 60 graus. Talvez não dê para enxergar muito bem por conta do tamanho, mas confia que tem 60. E no lado E, no vértice E, a gente também tem 60 graus. Aí, falta o nosso último ângulo, né? O ângulo de 30 graus que a gente tem aqui no vértice B, a gente também pode encontrar ele aqui no vértice F. Então, de afirmar com toda certeza que esses dois triângulos são semelhantes, porque além de eles apresentarem a mesma proporção em todos os lados, eles também apresentam congruência em todos os ângulos. Vamos analisar esses dois pentágonos agora? Vamos lá, vamos observar cada lado deles. Então, vamos lá. O lado AB vale 1, e o seu correspondente no outro pentágono, né, é 2. Então, temos uma divisão aqui em que a razão é meio. Temos o lado BC, que vale 1,5. 1,5 eu poderia escrever como 3 sobre 2. Quem duvide pode colocar na calculadora e vai ver que 3 sobre 2 é igual a 1,5. E o seu correspondente é o lado GH, que mede 3 centímetros. Então, vamos lá dividir? 3 sobre 2. Quando a gente vai dividir por um número, é o mesmo que multiplicar, né, o segundo termo pelo inverso dele. Então, em vez de dividir por 3, eu vou multiplicar por 1/3,
que é o inverso do 3. Com isso, eu vou ter 3 sobre 6, que também dá meio, então 0,5. O lado CD, vamos lá. O lado CD mede 1 e o lado HI, 2. Então, fazendo a divisão, temos meio, que também dá 0,5. Vamos para o lado D. O lado D mede 1 e o lado IJ, 2. Também temos meio, ou 0,5. E o EA aqui, cadê o EA? EA mede 1,5, que já sabemos que é 3 sobre 2. E o lado JF. JF também mede 3 aqui. Então, se a gente for dividir, também vamos ter 3 sobre 2 vezes 1/3. Na divisão, lembrando que a gente pode inverter o segundo termo e multiplicar. Então, 3 sobre 6, que também dá meio. Fica aqui espremidinho. Bem, com isso a gente consegue perceber que todos os lados são proporcionais com uma razão de meio. Então, todos eles foram ampliados nessa mesma razão. Bem, falta ver agora só os ângulos. Como a gente pode ver, o ângulo aqui de 90, pode não parecer ter 90, mas tem 90 graus. Nesse angular, tem como correspondente o ângulo F aqui, né? Que também mede 90 graus. O ângulo E, 65, e o ângulo J, 65. Temos o ângulo D, com 135, e o ângulo I, com 135. O C, com 85 graus, e o H, com 85 graus. E o G e o B, que também medem 165 graus. Então, tanto os ângulos são correspondentes, como os lados foram todos de forma proporcional. Então, com isso, podemos dizer que as duas figuras são semelhantes.